A pergunta que mais vem sendo feita nos últimos dias, em função da morte do ator Tarcísio Meira por Covid, é se pessoas que já receberam as 2 doses das vacinas que estão sendo mais utilizadas no país, Coronavac, AstraZeneca, Oxford e Pfizer, e os que receberam a dose única da Janssen, podem ainda ter Covid grave e até evoluírem para óbito. A resposta é baseada em pura matemática. Vamos aos números então. A vacinação apresentou uma acentuada redução de casos de doença grave e de óbitos por Covid. Sabemos hoje que os casos graves ocorrem em torno de 90% ou mais nos não vacinados. Temos então aproximadamente 10% dos casos graves em vacinados. Se considerarmos que estamos variando em torno de 20 mil casos por dia, teremos 4 mil casos graves por dia, sendo 400 em vacinados, 10% do total. Em um mês, isso significa a ocorrência em vacinados de 12 mil casos e de 1.000 óbitos. Os números absolutos na Covid são sempre altos, ainda que os valores percentuais sejam baixos, por isso sempre causam forte comoção individual e coletiva. E o que influencia a possibilidade de doença grave e óbito em pessoas completamente vacinadas? Principalmente as condições de risco individual. Os mesmos indivíduos que tinham alto risco de doença grave e óbito antes da vacinação continuam sendo os indivíduos de risco para doença grave pós-vacinação. Para citar os principais grupos, os idosos acima de 70 anos e particularmente acima de 80 anos, os indivíduos com alguma condição de imunossupressão, os obesos e os diabéticos. Em alguns casos, vários desses fatores se associam, aumentando esse risco potencial. É muito importante responder uma pergunta que obviamente surge a partir dessas afirmações. O tipo de vacina também tem impacto nessa possibilidade? E a resposta é: o tipo de vacina impacta principalmente na possibilidade de infecção, mas a proteção com relação à doença grave e óbito é muito semelhante entre as diferentes vacinas. A queda de mortalidade nos idosos brasileiros como um todo, considerando que a principal vacina utilizada nesse grupo foi a Coronavac, comprova essa observação. Outra pergunta que surge diz respeito à variante Delta. Ela pode aumentar o número de casos graves e óbitos? Em termos absolutos, sim, mas em termos relativos, não. Os países que tiveram grande aumento de casos em função da Delta têm comprovado isso. Finalmente, é necessário dizer que há medidas que podem reduzir esse impacto de doença grave, principalmente de mortalidade, em pacientes já vacinados. A manutenção das máscaras é uma das principais medidas nesse sentido. Vários estudos já mostraram que a população de alto risco pode se beneficiar de uma dose adicional da mesma vacina ou de uma de outra marca. O Ministério da Saúde brasileiro está conduzindo um estudo nesse sentido. O reconhecimento precoce da doença grave e a adoção das medidas terapêuticas adequadas, como o uso de corticoides e de anti-inflamatórios potentes, é primordial. Como exemplo recente de que a medicação correta pode mudar o impacto da doença grave, temos um estudo brasileiro, publicado na revista New England Journal of Medicine, que mostrou uma redução de mortalidade de 40% nos pacientes com doença grave que receberam um medicamento desse tipo. Os vários estudos com tocilizumab também mostram redução de mortalidade em formas graves, desde que usados precocemente em associação com os corticoides. Por último, quanto mais estivermos próximos da imunidade coletiva, ou seja, quanto mais pessoas tiverem sido completamente vacinadas, maior a proteção e menor o risco de doença na população como um todo. Obrigado.